Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Havia um costume entre os judeus que, quando entrassem na terra de Israel, vindo de uma terra gentílica, deveriam sacudir os pós que estavam em seus pés, rejeitando totalmente até mesmo o pó daquela terra, daquela cidade. Jesus, ao enviar os discípulos para anunciar a chegada do reino de Deus, instrui da mesma maneira, só que fala com relação às cidades de Israel, aquelas que não ouvissem, que rejeitassem, que eles deveriam sacudir o pó. Como a gente pode ler, ordenou isso lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 8 a 11. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandália e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então o que ele está abordando? Que se houver a rejeição, nós não precisamos perder tempo. Anunciamos, sim, é nossa responsabilidade, e isto nós precisamos entender. Como anunciamos? Pela maneira como nós vivemos e pelas palavras que temos que proferir acerca do reino de Deus. E informar-lhes que é chegado o reino de Deus. E nós precisamos entender que, para fazer parte desse reino, precisa haver o arrependimento, ou seja, o reconhecimento de uma vida fora da vontade de Deus, do seu plano, por não andarmos nos valores eternos. Ao ouvirmos a mensagem e compreendermos que Cristo é o Messias, o enviado por Deus, pelo Pai, para nos resgatar das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho, nós precisamos ouvir esta mensagem, proclamar esta mensagem, ensinar sobre essa mensagem, e as pessoas, ao aceitarem, nós devemos ensiná-las a viver segundo a vontade de Deus. Esse é o comissionamento. Isso é aquilo que ele determinou para nós, que a gente fosse por todos os lugares, pregasse a todas as pessoas e ensinasse a viver o reino de Deus depois de batizá-las. Como nós fazemos isso? Pregando, anunciando e vivendo segundo aquilo que seja a vontade de Deus, ou seja, expressando autoridade. Todos aceitarão? Sabemos que não. E quando não aceitarem, o que devemos fazer? O mesmo do que ensinava a tradição judaica: sacudir o pó dos pés para que não levássemos nada para aquilo que nós temos na nossa jornada. A gente precisa entender. A rejeição é normal, faz parte do processo. Agora, o que nós não podemos é querer insistir com aqueles que não querem. Devemos semear a palavra, devemos expressar o amor de Deus, fazer como Cristo. Sabemos que ensinar, questionar, levar as pessoas a repensar é nossa responsabilidade. Mas todos aceitarão a mensagem do Evangelho? Sabemos que não. O que devemos fazer? Devemos agir como Cristo, continuar a jornada, pregando, anunciando, pois o reino de Deus precisa ser levado a todos os cantos, a todos os países, ou seja, alcançar todos os lugares. É nosso papel, é nossa responsabilidade, seja indo, seja ajudando aqueles que vão, mas nós precisamos entender que tanto longe como perto, o Evangelho precisa ser anunciado. A chegada do reino, a salvação, a reconciliação que Deus oferece por meio de Cristo Jesus, e que nós precisamos nos converter, nascer de novo e nos submetermos a Cristo, reconhecendo Ele como aquele que nos salva e é o Senhor de nossas vidas, que nos conduz à maturidade, ao crescimento, ao entendimento, pois é o nosso modelo de como devemos viver neste mundo. A gente precisa entender isso. É nossa responsabilidade, pela maneira como nós vivemos e pelo que falamos, revelarmos o reino de Deus, revelarmos o Pai ao mundo, ou seja, andar segundo os valores eternos, proclamando as virtudes de nosso Deus, isto é,
expressando graça, amor, bondade, compaixão, longanimidade, paciência. E a gente faz isso através dos relacionamentos que vivemos, e pela maneira como nós vivemos, e pela maneira como preservamos os valores eternos do reino de nosso Deus. Que a gente possa entender e que possamos ter a certeza de uma coisa: não precisamos perder tempo com quem não quer ouvir a mensagem. Devemos anunciar a todos, mas não precisamos perder tempo com quem não quer, com quem rejeita, sacudindo o pó de nossos pés. Que a gente possa crescer, amadurecer nisso, entender a vontade de Deus e não deixar de anunciar o reino de Deus e a vontade de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.